Olá a todos. Hoje o Alternativo está aqui no Café Concerto, em Vila Real, com Delirium. Olá. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Nada, então, um prazer. E vamos dar início à nossa entrevista com a primeira pergunta. Quais os teus projetos mais recentes? Ora, mais recentemente até nem tem sido muito... nem tenho trabalhado muito em projetos a solo. Agora recentemente participei no álbum Testemunho da Brigada Real, o qual até apresentamos exatamente aqui no Café Concerto 259. Participei em 2 faixas desse projeto. Agora, a solo mesmo, as últimas coisas que hei de ter feito, muitas delas ainda não saíram também, mas cá fora tenho Entre Mundos, a música Entre Mundos, e também, não já a cena do rap e música, mas também 2 poemas, julgo eu, que é Morte e Companhia e Sentado e Sozinho. Foram as cenas mais recentes que eu tenho cá fora. Então ainda está muito mais produtivo. Tá, sim. Um gajo tem sempre... Acho que falo por todos quando digo com um artista, tem sempre coisas que nem chegam a ver a luz do dia. Seja uma frase, seja uma música, há coisas que tu... Imagina, passas um dia a bater crânio naquilo e dás muito de ti naquela letra, naquela coisa, e não vais sair dali. Mas, no entanto, também tem que sair de ti para estar ali, estás a ver? Por isso, sim, há muita coisa que tenho feita, muitas colaborações que ainda vou fazer. Este ano já tenho muita coisa marcada em termos de colaborações com pessoas cá de Vila Real, pessoas de fora desta cidade também, mas sim, muita coisa está por sair ainda. A próxima pergunta é: como começou o teu percurso e como e onde começou o teu interesse pela poesia? Ora, o meu percurso... Bem, na cena do rap, eu comecei a ouvir bastante cedo. Começar a despertar-me a cena de eu querer escrever foi mais, talvez, recordo-me com 12, 13, andava no 6º ano, já ouvia hip-hop há algum tempo, comecei a ouvir ainda em criança, aqui e ali, mas nessa altura lembro-me que ouvia muito Halloween, muito Dillaz e o caraça, e eu dizia, pá, gostava de escrever assim, gostava de fazer uma cena assim, estás a ver, e começar a explorar, perceber que na net haviam beats, coisas que um gajo não sabia, e começar a escrever coisas que para a altura, agora o gajo olha e é sempre o início, não é? Mas com 13 anos fazer aquilo acho que já foi um passo grande, e aí despertou-me esse interesse pelo rap e pelos valores. Quebrar o gelo. Exato. Depois, eu estive ligado à música, eu estudei música, estive numa banda filarmónica durante 5 anos, toquei tuba, nada a ver, só criei ali umas bases de música mesmo, e mais tarde, aí, dos 12 aos 16, comecei a aprofundar mais isso, comecei a saber que havia pessoas cá na minha cidade que faziam isso, comecei a estudar o que havia antes de mim, o que é que havia na altura em que eu estava a fazer isso, e cheguei a ter umas certas pessoas e tudo. Mais tarde agora até trabalho com elas, mas na altura ainda estava muito verde, e então normal, tu tens que ganhar o teu respeito para te acolherem, e concordo também. Deve ser assim, tipo, não devas ter as coisas logo mão beijada, porque o valor que tu dás às coisas depois acaba por não ser o mesmo. Acho que muito nesta parte da arte tu passas muito por essa fase em que estás a descobrir o teu papel, ou o teu estilo, ou a tua forma de escrever, a tua forma de rimar, estás a ver? E pronto, isto para dizer que então interessei-me mais ou menos aos 12, depois estudei música, e essa cena do rap continuei sempre a escrever até chegar aos 16, e tipo quis sair dessa filarmónica e dedicar-me a 100% a essa cena da música do rap. Na altura conheci o Anta, que faz parte da 2.0 Crew e da Brigada também, que já fazia beats, eu sabia que havia pessoal a ir lá gravar e assim, e foi a partir dos 16 que depois comecei a gravar os primeiros sons com o Anta e assim, e foi mais ou menos isso aos 12, mais ou menos, que eu descobri a cena. E depois mais tarde, então, agora para te falar da poesia, veio muito mais tarde e sem forçar, não foi uma coisa que eu planeei, porque veio em consequência do nascimento da minha primeira filha, que era, eu não tinha tanto tempo para fazer
aquele momento ritualístico de sentar-me e sou eu, um café e vou fumar um cigarro e começar a escrever e estás a ver? Então, como não tinha, era mais correria ainda, trabalho e a menina e até agora vir a minha segunda filha também, foi uma coisa que despertou naturalmente no trabalho. É mais fácil, eu não consigo estar parado e pôr um beat e estar focado naquilo, mas consigo sempre escrever, sem métrica, sem posso só escrever. Estás mais tranquilo. Exato. Como eu quiser, não precisa de rimar, não precisa de nada e continuo a exteriorizar aquilo que eu quero, mesmo que não seja musicalmente, mesmo que não rime, mesmo que não nada. E foi uma coisa que eu descobri sem forçar muito, apesar de que o rap também está sempre ligado à poesia, não é? Mas foi uma coisa que eu descobri sem forçar muito e que descobri que tinha bastante gosto por aquilo, estás a ver? Mesmo por escrever textos e assim. Também sou aquela pessoa que inicialmente talvez escolhesse mais este beat e vou fazer uma letra para isto, a falar sobre este tema, mas depois tentei perceber qual era o meu método de trabalho e percebi que nem é bem um método, é mais uma necessidade. Não foi o facto de eu dizer, olha, hoje quero escrever sobre isto. Eu começo a escrever uma letra e eu não faço ideia do que é que eu estou a dizer ali. E talvez mais tarde, depois de ler aquilo quando terminado, ou depois de gravado até, que eu vou perceber, ok, eu estava a tentar falar isto e dizer isto, e eu próprio vou aprender com aquilo que eu estou a dizer, assim, é uma coisa quase que tinha que ser, estás a ver? Não foi, não tinha escolha. Tenho cenas de, às vezes tenho que me levantar da cama para escrever uma coisa que me está na cabeça porque não dá, e eu não consigo adormecer sequer se aquilo não sair, estás a ver? Então acho que vai além do gosto e às vezes do que nós próprios percebemos. Já é intrínseco. Sim. Mas foi isso, comecei a exteriorizar mais em termos de poesia, devido à correria, mas foi uma coisa que me abriu outras portas no sentido de que, quer queiramos, quer não, e agora o rap já estava muito mais comercial e eu próprio já nasci, já vivo numa altura em que está muito mais comercial, mas sempre esteve ligado a uma conotação mais pessoal de rua, pessoal marginal, e então eu senti que com a cena da poesia eu conseguia puxar outro pessoal para ver as coisas com outros olhos e ao unir os dois mundos do rap com a poesia, perceberem que se calhar não é só meia dúzia de malucos em cima de um palco e a dizer merda, desculpa lá a palavra, mas que se calhar tem sentido, se calhar são pessoas que realmente passaram por alguma coisa, até podem não ter passado, mas estão ali a passar uma mensagem ou a usufruir do momento, a passar uma vibe, o que quiseres, estás a ver? Sem ser esse estereótipo de que o pessoal não age com muito profissionalismo ou não, tipo, tudo tem método e mesmo no rap é como tudo, há pessoas que levam as coisas a sério e querem ser o máximo profissionais, outras pessoas que deixam-se levar e vamos ver como é que acontece. Eu gosto de ser um pouco dos dois, não gosto de planear muito, mas gosto de improvisando, entregar as coisas com profissionalismo, estás a ver? E a poesia foi isso, começaram a dar uma credibilidade que dentro só da cena do rap não sentia tanto, estás a ver? Mas felizmente agora, à medida que vou avançando com isso, vou juntando cada vez mais os dois mundos, que é o que eu quero, e sim, recebo bom feedback das pessoas e acho que está a resultar essa cena de, entre aspas, limpar a imagem. Sim. Eu acho que ela própria se vai limpando sozinha ao entregar-nos coisas com qualidade e mostrar-nos que somos capazes de estar aqui tão merecedores como os outros, estás a perceber? Mas acho que é isso. A próxima pergunta é: quem te inspira e quem te serve de referência? Ora, eu sei que já falaste um bocado do Dillas, mas por acaso nem é das minhas maiores referências, era aquilo que eu conhecia mais na altura, mas das minhas maiores referências até foram os dois rapazes que estiveram aqui a abrir o nosso concerto, que são dos Enigma Crew, que é uma crew do Porto, também com 20 anos, fazem agora em janeiro, e foram também das primeiras coisas que eu comecei a ouvir, estranhamente, porque não são aquele tipo de rap comercial, estás a ver? Uma cena mais underground, apesar dos anos que já têm nisto. E sempre me inspirei muito na maneira como eles entregavam a mensagem crua e sem medo de nada, e na forma bonita como até entregavam uma coisa que não era tão bonita de se dizer. E até hoje continuaram essas referências, estás a ver? Em termos de poesia não tenho nenhum escritor que me baseie, até porque eu há uns tempos para cá, uns anos para cá, até parei
praticamente ouvir música e mesmo rap é pouca coisa que eu ouço, vou vendo uma outra novidade. Depois tenho sempre essas referências que estão lá e que a cada passo, quando quero ouvir alguma coisa, vou ouvir especificamente aqueles sons, porque de resto ouço um pouco de tudo, mas fechei-me um bocado e passei a ouvir mais melodias e mais música só com melodia, menos com letra, para sentir que tudo aquilo que eu escrevo e faço é genuíno, estás a ver? E que não tem, porque quer queiras, quer não, tu subconscientemente vais agarrando certas palavras, certas manhas, estás a ver? Então eu quero sentir que vem mesmo daqui, não estou a ser influenciado por X ou Y, e então, sei lá, aí há 3 anos assim parei um bocado a ouvir música e eu ouço sempre as mesmas, ou uma cena nada a ver com o rap para não me influenciar muito nisso, estás a ver? Sim. O que tentas passar em cada trabalho que fazes? Qual o objetivo? O que é que tentas alcançar? Ora, o que eu procuro alcançar não é propriamente de trabalho em trabalho, mas sim num todo o que eu procuro são reações genuínas e que o facto de, por vezes, nós na nossa vida passarmos por situações um pouco mais complicadas, que não só sirva para ti de aprendizagem, como ao tu expores isso para outra pessoa, sirva também para essa pessoa que não passou por isso, evitar passar por isso. Estás a ver? Porque quer queiras, quer não, nós, mais até na nossa adolescência e entramos na fase adulta, muitos de nós temos essa fase que desligamos um bocado dos nossos pais e tudo o que tu vais aprender, tu vais te educar. Eu acho que tu vais te educar com amigos, que tudo te influencia, seja o teu estilo de música ou as coisas que tu gostas de fazer, tudo te influencia. E eu falo por mim quando te digo que cresci muito e muitos dos valores que eu tenho não foram incutidos só em casa, mas também pela música e por essas referências que te falo e assim. E tudo o que eu quero é que a minha música seja da mesma forma. Eu não sou melhor que ninguém, eu não tenho a razão absoluta, porque isso não existe. E eu, quando faço uma música, não espero que uma pessoa que entregar a música a alguém e digo, olha, ouve e diz-me se gostas, se não gostas. Não, tipo, eu não estou a entregar nenhum facto, eu estou a entregar uma opinião e a única coisa que eu peço é que as pessoas, assim que eu entrego isso, pensem comigo também, porque é isso, eu não estou a dar nenhuma razão absoluta, eu só quero é que todos pensemos, despertar esse interesse e essa questão até mais filosófica nas pessoas, estás a ver? É um bocado por aí. Pergunta seguinte é, porquê o nome artístico Delirium? Ora, isso também foi bem no início, para aí com os 16, quando comecei a fazer as primeiras músicas e lançar, já lancei com esse nome Delirium, e porque passei por fases assim complicadas e no fundo a escrita foi uma terapia no meio desses delírios. Eu só escrevia mesmo quando estava num estado, quando estava mesmo lastimável. Se eu estivesse bem nem tinha nada a dizer, e isso foi uma forma terapêutica de eu, no meio do caos, conseguir expor algumas das coisas que estavam cá dentro e que eu, por palavras em meios de conversa, não conseguia, estás a ver? E então, não sei como é que se chegou a Delirium, foi mais disso dos baneiros, Delirium, não sei o quê, Delirium, por causa do latim, não sei o quê, estás a ver? E ficou Delirium, e ficou até hoje o Delirium. Portanto, no último ano marcaste presença no Arte in Villa. O que significa para ti essa participação? Acho que foi das primeiras coisas que fiz assim ligadas à poesia, agora quando comecei com esse projeto, e foi fixe, é sempre bom pelo reconhecimento, por conhecer outros artistas das mais diferentes áreas, mas acima de tudo por esse reconhecimento, porque por parte da Câmara, por parte das associações culturais que aqui temos, como é o caso da Cultura Adentro, e é bom sentir que o meu trabalho está a ser reconhecido e que me querem ali, estás a ver? E que me pagam para eu estar ali, estás a ver? O que é 100% normal, porque tu podes ser podes não fazer vida disto, mas o tempo que tu empenhas nisto, os gastos, eu vir para aqui, seja gasolina, seja o tempo que tu investes a escrever, é só isso, estás a ver? Mas sim, maioritariamente por esse reconhecimento e por eu sentir que ali se abriu uma porta, estás a ver? E que estava a cativar esse novo público, como já falei há pouco, e sentir acima de tudo que as pessoas gostavam e que estavam ali, estavam
estavam a gostar do que estavam a ouvir. Para mim foi isso. Que análise fazes em relação, portanto, aqui à cultura na zona, apoios e, portanto, a visibilidade que a cultura tem? Opa, imagina, acho que até estamos a viver uma boa altura agora. Eu falo do que vejo e do que sei agora, não posso falar baseado no que me dizem, do que se passava ou não. Acho que nós estamos em Vila Real e é uma cidade que anda um bocado devagar em comparação a grandes cidades e todos sabemos que tu podes querer manter-te na tua cidade e demorar 5 anos para fazer uma cena que tu se calhar 2 anos numa grande cidade farias, ou então, pá, se não tens nada que te prenda aqui, tipo, bazares e fazes pela tua vida numa grande cidade e fazes pelo teu nome. Depois, agora é o que eu te digo, eu acho que sempre houve malta a fazer, só que eu sinto agora pelo menos muita união, e não é só pela cena do rap, da música, mas união dos artistas em si e dar motivos a quem tem autoridade para isso e para quem tem esses apoios e nos pode dar esses apoios, dar razões para acreditar em nós e investir mesmo em nós e na nossa cultura aqui em Vila Real. Eu acho que isso, lentamente ou não, agora está a começar a acontecer. Temos muita malta jovem da nossa idade aqui a fazer e todos unidos e todos a arrumar para o mesmo, não há qualquer tipo de interesse a não ser fazer. Eu acho que isso é o princípio de tudo. Antes de alguém nos dar a mão, nós estarmos prontos e estarmos lado a lado para caminhar, porque não se trata disto ser um milagre quando uma pessoa julga ou sonha que vamos fazer disto vida. Não é nenhum milagre, é matemático. Tu trabalhas até teres frutos e se trabalhas e és consistente vai dar frutos mais cedo ou mais tarde. Mas eu acho que sim, já teve pior e agora está a subir. Exato, estamos numa boa corrente e eu acho que é aproveitarmos e continuarmos a dar mais de nós e a dar mais motivos para acreditarem em nós. Portanto, no teu percurso, qual é que achas que foi a tua maior conquista ou conquistas? Quais as maiores dificuldades? Ora, as conquistas, eu acho que a conquista é uma coisa que ainda está a decorrer, não é? Eu acho que por mais que tu ganhes bastante público e alcances palcos e conheças pessoas, eu pelo menos falo por mim, é insaciável. Um gajo tem sempre fome demais por mim, pelas pessoas que já cá estavam antes e não conseguiram se calhar ir mais longe, por esses também, mas é uma conquista, momentos como eu te disse, estar a partilhar palco com as pessoas que foram as minhas referências. Eu era um puto de 12 anos, eu algum dia pensava que ia estar com essas pessoas, quanto mais na minha cidade, sem ter que sair da minha cidade e estar a partilhar palco, partilhar boas conversas e estar aqui. Nunca imaginava, estás a ver, há 6 anos até atrás, se me dissessem que eu iam estar a pagar ou ia estar a fazer concertos aqui ou no Porto, como já aconteceu, não acreditava. Isso para mim já é uma grande conquista, estás a ver? Eu acho que é isso, nós temos que ser gratos por cada dia e eu não me importava de que se parasse, já não evoluísse mais e ficasse assim, já estava bom, já sou grato por isso, estás a ver? Até porque eu não sei até que ponto gosto da fama, entre aspas, estás a ver? Não sou o tipo de pessoa que saiba lidar muito com isso, não tenho nada contra ninguém, mas também não gosto muito de ambientes com muita gente, não gosto do tipo de coisa que isso atrai, estás a ver? Por isso, a conquista já tem sido esse dia-a-dia, eu continuar a fazer e apesar de todos termos problemas na vida e apesar dessas adversidades e da nossa rotina e de termos filhos e de termos frustrações e outras batalhas, continuarmos cá e continuarmos a querer fazer, apesar de sermos mandados ao chão, isso já é uma grande conquista. Agora, dificuldades. Eu não gosto de ver muito as coisas pela dificuldade, estás a ver? É claro que há dias em que tu acordas e dizes, pá, está tudo contra mim e está tudo a puxar para baixo, mas aí eu agarro-me a essas pequenas coisas de eu já fui um puto que não tinha nada e só sonhava em conhecer as pessoas que cá andavam antes de mim e onde é que elas estão, era tudo um mistério. E hoje estamos aqui todos a partilhar momentos, conversas, a fazer concertos na nossa cidade, estamos bem, pessoas na rua que não conheço lá nenhum dizerem que ouviram ou conhecem, pessoas até têm idade para ser minha mãe ou meu pai e dizerem que ficaram tocados com aquilo que eu digo e que choram e o caraças, isso para mim já me preenche, estás a ver? Isso. E então procuro não ver a dificuldade, porque a dificuldade vai estar lá sempre, estás a ver? Então prefiro agarrar-me ao lado bom das coisas
e, e caminhar, continuar a caminhar, porque não há tempo para baixar os braços, não há mesmo. O que te reserva para o futuro? O que é que o futuro reserva para Delirium? Ora, em relação a projetos, imagina, eu com o passar do tempo deixei de fazer muitos planos, até porque depois com o facto de ser pai, o trabalho e tudo, eu havia vezes em que planeava, olha, este ano vai ser para fechar este projeto e não sei o quê, vai ter não sei quantos sons e etc. E acabava por não conseguir fazer isso e ficava frustrado com isso. Mano, iniciei um projeto que era isto também a poesia, no sentido de, como já falamos há pouco, de limpar essa cena do rap e dizer isto também é poesia, estás a perceber? E entregar o contraste do poema só ali em bruto, só voz, sem beat, sem nada e a parte musical do rap. Comecei esse projeto que vai ter poemas e músicas e várias colaborações e é uma coisa que ainda está em aberto e por um lado até gosto assim porque dá sempre para acrescentar, dá sempre para mudar e não estou a prometer cenas que não vou entregar, estás a ver? E, ou seja, no fim tudo vai sair, vai ser uma surpresa para mim e vai-me fazer sentir bem. Deixei de planear demais e, mano, a vida está sempre a correr, mano, não dá para tu planeares demais. Acho que é um bocado assim, as conexões vão-se criando, vais conhecendo pessoas, uma coisa leva a outra, surge um som com aquela pessoa e o que vai, nessa altura aquilo é o que mais faz sentido, percebes? Estás onde devias estar naquele momento. E eu gosto gosto desse tipo de surpresas, não planear demais, tenho um ou dois tópicos ou duas ou três cenas que quero seguir e que sei que vai ser mais ou menos assim, mas o resto vai-se fazendo pelo caminho, estás a ver? Eu acho que vai partir muito disso. Se calhar muitas colaborações com vários artistas, tanto cá da cidade como fora até da cidade, e coisas a solo, seja poesia, seja música, seja aquilo que eu sentir, estás a ver? Porque eu também não gosto muito de me fechar em caixas e seguir esses rótulos. A minha base está no rap, porque é a única cena que está a unir o ritmo e a poesia, mas, mano, um dia se acordar e me apetecer cantar e fazer um som de rock ou uma cena, eu vou fazer, porque, acima de tudo, porque eu sinto. E espero que o pessoal veja isso e que faça exatamente isso, mano. Nós temos que fazer e no fim, quando terminarmos o que fizemos, lá rotulamos e lá vemos o que é que aquilo é, mas vamos fazer, estás a ver? Por isso sim, podem esperar música escrita, podem esperar. vai acontecer, mano. Esta foi a entrevista com Delirium, cantautor natural de Vila Real. E lembra-se de seguir o Alternativo e também de seguirem o Delirium nas redes sociais. Muito obrigado, foi um prazer, meu mano. E que estejamos juntos mais vezes. Obrigado a todos desse lado e fiquem bem.